Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo na sua residência. Bom, vamos falar hoje sobre um assunto muito pertinente, lixo tecnológico. Quando falamos sobre capitalismo, reciclagem e descarte. Bom, esse tipo de lixo é composto, em sua totalidade, geralmente por eletrônicos e eletrodomésticos. Bom, um exemplo sobre os eletrônicos e eletrodomésticos são as televisões, as geladeiras, os celulares, os tablets, que quando ficam velhos são substituídos por novos. E para onde vão esses lixos eletrônicos? Vamos falar um pouco sobre esse problema com o nosso amigo Pedro Delfino. Bom, com o surgimento do capitalismo, o lixo tecnológico tem sido acumulado, porque o capitalismo, como modelo de comércio, tornou as pessoas muito consumistas, ou seja, elas vêm descartando os seus modelos antigos e comprando cada vez mais modelos novos a cada ano que lança. Ou seja, quando você está descartando o seu modelo antigo, ele vai sendo acumulado. E a nossa população atualmente sofre com a falta de conhecimento de onde a gente pode descartar esse tipo de lixo. A gente pode observar que são poucas os locais onde existe essa coleta. Caso do Shopping Salvador e algumas farmácias da cidade que possuem o tipo de coleta de bateria e celulares velhos. Olá, nosso trabalho foi feito para conscientizar as pessoas em relação ao lixo tecnológico. Mas mudar o modelo econômico vigente no mundo há muito tempo é praticamente impossível. Mas trazer a ideia de que temos que mudar os nossos hábitos é algo viável. Não é necessário irmos longe e nem procurar muito, pois a maioria das empresas já estão adotando as chamadas tecnologias limpas, ou seja, reduzir seu impacto no meio ambiente, aumentando mais a sua duração em relação aos demais produtos. Quantos de nós sabemos que existem locais apropriados para os descartes eletrônicos velhos? Quantos deles existem? Existem? Fica evidente que existe uma carência de informações de locais, sendo essas o ponto-chave para verificar qual a meta a ser alcançada, ou seja, a conscientização. Valeu! Boa noite, e aí Delfino. Eu ouvi dizer que o seu tema era lixo tecnológico, então me dá a minha opinião sobre uma hipótese com finalidade de resolver esse problema. Deixa eu ver ela. Logo de cara, eu acho que o fator principal será a conscientização das pessoas e principalmente das crianças. Sim. Porque como elas são a nova geração, elas precisam estar informadas e entender o porquê de fazer a coleta certa dos lixos tecnológicos, até porque a inovação sempre vai existir e sempre vão chegar modelos novos substituindo os velhos. Esses velhos precisam ser coletados de forma certa. Pelo fato de que as crianças também serão os adultos daqui a pouco tempo, né? Então eles vão estar passando todo esse ensinamento que a gente vai estar passando para elas. Correto. Isso aí vai virar um ciclo sem fim. E assim, nas escolinhas, revista em quadrinhos, DVD autoexplicativo, já deveriam estar conscientizando as crianças das maneiras corretas de fazer a coleta dos lixos e para acontecer o que está acontecendo hoje, até porque o consumo é muito alto, entendeu? Eu acho também que uma possível hipótese para que a gente possa acabar com esse problema, não acabar, que vai ser praticamente impossível acabar, porque o consumo vem aumentando muito. Mas uma possível hipótese da gente diminuir esse problema é que essas informações sejam passadas de forma total, de forma grande para adultos, por meio de TV, outdoor, propaganda, jornal, revista, entendeu? E que os locais de consumo ou de coleta seletiva aumentem cada vez mais. E a crítica que eu tenho a respeito disso é que o governo deveria incentivar, por exemplo, dando
um tempo de um horário nobre na televisão é obrigatório para esse tipo de informações, entendeu? Até porque o consumo ele é muito maior do que os locais para reciclagem. O consumo deveria, os locais de coleta deveriam aumentar proporcionalmente ao consumo. É verdade. Então aí está aí a minha opinião e a opinião do meu amigo Delfino sobre essa possível hipótese aí. Olá! Nosso trabalho foi feito para a disciplina Introdução ao Trabalho Científico e o tema abordado foi um tema que é muito abrangente na nossa área e que é pouco discutido, que é o lixo tecnológico. Outro intuito do nosso trabalho foi o aprimoramento e o aumento de conhecimento sobre esse tema e algumas possíveis soluções e aplicações para tal. Carregar não, caralho. Gravando? A metodologia utilizada pelo nosso grupo foi se basear no trabalho escrito que foi feito pela minha pessoa, para a primeira nota. Então assim, a gente procurou, viu o tema que eu utilizei, que foi o lixo tecnológico, a gente discutiu o problema que foi abordado, que foi a falta dos locais de coleta, a falta de conscientização. A gente conversou sobre as hipóteses, conversou sobre os objetivos e a nossa justificativa. E assim, a gente usou algumas referências teóricas, utilizou algumas referências bibliográficas também, e assim a gente conseguiu dar uma base ao nosso trabalho. O critério para a gente escolher esse tema de Delfino, que ele falou agora, é que o problema desse assunto, ele abrange muito mais do que as pessoas pensam que ele abrange, entendeu? Então, o problema tem que ser resolvido desde já, e os outros assuntos têm um problema que são para resolver apenas sobre aquele assunto, e aqui abrange o mundo inteiro, e principalmente a nova geração que está por vir. Olá, as nossas referências foram diretamente da internet. O site é ecoamigos.wordpress.com e também o fiec.org.br. Lá você encontrará mais detalhes sobre esse tema. Valeu, até a próxima. Bom, as referências teóricas que a gente usou vieram de 3 pesquisadores. O primeiro foi João Salvador Furtado, o segundo foi doutora Maria Lúcia e o terceiro foi o historiador e pesquisador José Viana. Inclusive, eu até queria deixar um salve para esse pessoal aí que ele citou, que foi de fundamental importância para a nossa evolução na pesquisa. Mandar um abraço para eles, muito obrigado. Se você estiver